quando me convidaram, eu sempre me questiono o que eu posso contribuir. E eu não estou aqui como advogado, para variar, eu estou aqui como catequista. É o que eu penso que posso contribuir nessa questão, para falar sobre a questão da blasfêmia, justamente sob uma ótica bem catequética. Sagrada Escritura, catecismo, falarei um pouquinho do que Santo Tomás fala na Suma Teológica acerca da blasfêmia. Santo Afonso Maria de Ligório, na Teologia Moral, também aborda essa questão, no 2º volume, que já foi lançado pela editora do Centro Dom Bosco. Mas qual é o objetivo, né? Sempre que eu vou dar uma aula, uma catequese, eu sempre falo para os meus alunos qual é o fruto espiritual, né, que eu desejo para mim e para eles, que possa se originar, né, daquela aula. Nesse caso, é que nós peçamos a Deus a graça, de fato, de entendermos a gravidade do ato praticado pelo Porta dos Fundos e pelo Netflix. Porque eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós aqui tem a exata noção da gravidade daquele ato. E eu afirmo isso não só para vocês, eu afirmo isso para nós que ajuizamos a ação. Nós que ajuizamos a ação não temos a exata dimensão da gravidade do mal que foi praticado e é praticado recorrentemente pelo Porta dos Fundos há anos aqui no Brasil. Enquanto o Álvaro falava, eu refletia sobre essa questão, porque me parece claro que somente terá exata noção da gravidade desse ato aquele que ama a Deus sobre todas as coisas de fato, concretamente, ou seja, um santo. Eu me arriscaria a dizer que somente Nossa Senhora, que não é somente santa, é santíssima, somente Nossa Senhora tem exata noção, somente Nossa Senhora enquanto criatura evidente, a criatura mais santa de todas, tem exata noção da gravidade, do mal desse ato. Nem nós, como eu falei, que ajuizamos a ação, temos. E é duro nós ouvirmos certas coisas, alguns argumentos. Vocês, ao fazerem isso, vocês darão mais audiência para o Porta dos Fundos. O tiro sairá pela culatra. Às vezes essa questão é analisada sob uma ótica muito estratégica, mas os princípios acabam por escorrer diante de uma suposta estratégia. Eu penso mais numa estratégia para defender a fé e em meio a essa estratégia me parece que a necessária indignação some. A necessária ira, eu diria, diante do que foi feito, diante do que é feito, constantemente, costumeiramente por esses... E aí eu repito a mesma palavra, que me parece até uma palavra suave, pelo que eles fazem, e infelizmente hoje são, esses moleques fazem costumeiramente há anos, cometem costumeiramente há anos aqui no Brasil, atos de tal gravidade que nós não temos a noção da gravidade desses atos e do que eles podem fazer, da ofensa que é feita a Deus, em primeiro lugar, é fundamental. O Álvaro pontuou muito isso, eu procurei pontuar também naquela entrevista que eu dei, mas também a quantidade de almas que podem se perder por conta disso. Eu trouxe aqui, tá aqui salvo no celular, eu entrei, infelizmente, tomei muito cuidado para não curtir nada, nem me inscrever no canal, mas entrei no canal do YouTube desses moleques e olhei lá quantas pessoas estão inscritas e observei que há uma playlist no canal voltada apenas para os especiais de Natal. Então eu não somente estou inscrito no canal, o canal facilita o meu acesso ao conteúdo blasfemo, há uma playlist voltada para isso. E eu procurei ali rapidamente, enquanto o Álvaro falava, um dos últimos especiais de Natal. Eu creio que esse último não esteja lá porque está no Netflix. E olhei lá quantas visualizações houve no especial de Natal e quantas curtidas. E eu penso que isso de alguma forma, eu não falarei disso agora, mas eu penso que isso de alguma forma trará para nós uma consciência, um conhecimento maior da gravidade desse ato.
ainda sob uma ótica menor, ainda sob a ótica das almas que podem se perder em consequência dele. Eu creio que vocês ficarão surpresos com a quantidade de visualizações, com a quantidade de curtidas. Ou seja, pessoas expostas a este conteúdo blasfemo. Mas comecemos então a falar do que é a blasfêmia. Como sempre eu gosto, né, em todas as catequeses, as aulas que eu dou, de preferência, eu sempre começo com a Sagrada Escritura. O pecado, né, da blasfêmia, como o Álvaro falou muito bem, é um pecado direto contra o segundo mandamento, que está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não pronunciarás o nome de Javé teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. E penso que muitos aqui sabem, né? Os 10 mandamentos não estão apenas no livro do Êxodo, estão também no capítulo 5 do livro do Deuteronômio, mais precisamente no versículo 11, está escrito o seguinte: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Vejam que em ambos os livros, né, tanto no livro do Êxodo como no livro do Deuteronômio, não se fala apenas do pecado, mas da consequência, da grave consequência que decorre do pecado de blasfêmia, da ofensa direta ao segundo mandamento. Uma das modalidades, né, não é só essa, mas uma das modalidades de ofensa ao segundo mandamento é a blasfêmia. Então vejam que a Sagrada Escritura é muito enfática ao falar da blasfêmia e das consequências horríveis que ela tem, e aí que é que fica importante isso, não somente para aqueles que a praticam, mas também para aqueles que anuem a ela, concordam com ela, dão uma curtida nela, eu poderia dizer, a defendem. Não somente defendem a blasfêmia enquanto tal, mas hoje me parece que há um número enorme de pessoas que defendem a possibilidade da existência da blasfêmia, o respeito à blasfêmia. Isso acabou de ser feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal acabou de defender, numa decisão judicial, ou seja, de maneira formal, a existência da blasfêmia. Nós estamos a falar de uma autoridade, de um homem que está, inclusive, na linha de sucessão presidencial. Eu não saberia dizer agora em qual posição ele está, mas ele está na linha de sucessão presidencial. Então, este homem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, defendeu a existência, o respeito que nós devemos ter à blasfêmia. Vejam a que ponto nós chegamos. E essa é também uma reflexão importante. Qual é a pena que deve ser, né? O Álvaro falou de exílio, né? Qual é a pena que deve sofrer alguém que profere uma blasfêmia, que comete o pecado de blasfêmia? Porque hoje, para que vocês percebam, hoje nós chegamos em um estágio em que não somente a pessoa que comete o pecado de blasfêmia, ela não sofre pena alguma, mas ela tem o seu direito de blasfemar resguardado pela legislação. Claro que isso é uma interpretação, mas pela jurisprudência, pelo juízo, né, dos prudentes. É claro que hoje, infelizmente, jurisprudência, na sua etimologia original, é só uma força de expressão, porque a virtude da prudência já abandonou a maior parte dos nossos tribunais, infelizmente, há muito tempo. Mas vejam que hoje se defende o direito de blasfemar. A blasfêmia se tornou um direito fundamental. A blasfêmia se tornou uma garantia constitucional. E isso acabou de ser defendido, definido
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas vejam qual era a consequência da blasfêmia no Antigo Testamento, no povo de Israel. E é interessante que nós, soberbos homens do século XXI, né, na esteira da soberba que marca o homem do século XX, nós chamamos essas sociedades de sociedades primitivas, né? Nós olhamos para o Antigo Testamento e dizemos, ali está uma sociedade primitiva. Nós não podemos em nada seguir aquele exemplo, nem no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, nem na Idade Média. São sociedades primitivas, mas ao estudar esta questão da blasfêmia, eu cheguei a conclusão de que nesse respeito e em muitas outras questões, primitivos somos nós. Nós é que somos primitivos. Nós que colocamos um suposto direito do homem acima do direito de Deus, de ser santificado. O nome de Deus deve ser santificado, como nós veremos. E o livro do Deuteronômio, eu faço questão de ler estas palavras, porque aqui está o remédio, me parece o melhor remédio para este pecado gravíssimo que é a blasfêmia. Está no capítulo 6 do livro do Deuteronômio, a partir do versículo 4. Aqui é aquele texto belíssimo, que muitos de vocês penso que já conhecem. Os judeus, inclusive, até hoje conservam estas palavras, e esta palavra ela é lida, é rezada nas completas do sábado, na liturgia das horas da Santa Igreja Católica. Todo sábado esta palavra é lida nas completas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Então aqui, esse é o fruto espiritual destas breves, espero, palavras sobre a blasfêmia. Que nós peçamos esta graça de amarmos nosso Senhor Jesus Cristo como Ele merece ser amado. Amarmos a Deus, amarmos Nossa Senhora, amarmos os santos, a Santa Igreja Católica, como eles merecem ser amados. Porque somente assim nós compreenderemos de fato a gravidade do mal praticado por esses moleques do Porta dos Fundos. Caso contrário, não compreenderemos. Caso contrário, cairemos nestas opiniões liberais, próprias daqueles que aparentemente não amam Nosso Senhor Jesus Cristo, não amam a Santa Igreja, porque não demonstram a menor indignação diante do que foi feito. E percebam que este dever de amar a Deus é não somente privado, aqui está muito claro, é público. Eu devo amar, ensinar os meus filhos a amar e escrever na porta da minha casa. Isso é evidente que é um dever, é algo que deve ser proclamado publicamente. E o que acontece hoje é que o amor a Deus, quando é declarado publicamente, ele é proibido. E o ódio a Deus é defendido. Eu falo aqui eu dou o exemplo de hereges, né, no sentido objetivo do termo. Não posso dizer que são responsáveis pelo pecado da heresia subjetivamente, sejam culpados deste pecado, mas é um exemplo importante porque é bem atual. Acabamos de testemunhar um show gospel, ou seja, de responsabilidade de protestantes, que foi proibido de ser feito na praia de Copacabana durante o Ano Novo. Sem nenhum tipo de fundamentação. Simplesmente um show religioso, aparentemente. Essa era a fundamentação, o Estado é laico. Então, digamos, mesmo em meio à heresia, mesmo em meio ao erro, sem dúvida nenhuma,
penso ser muito razoável dizer que aquelas pessoas que lá iriam cantar aquelas músicas, sem dúvida de gosto duvidoso, mas o fato é que iriam lá por amor a Deus, cantariam por amor a Deus. Não vou dizer que elas não amam a Deus, seria um equívoco, me parece, dizer isso. Então, uma manifestação pública de amor a Deus é proibida, ao passo que uma manifestação pública de ódio a Deus é defendida, a existência é defendida. Vejam que subversão da verdade. Vejam como hoje nós somos conduzidos para o inferno pelas autoridades públicas, sejam elas do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. As decisões, os atos administrativos, a legislação, as decisões judiciais nos conduzem para a perdição, nos conduzem para o inferno. E é isso que nós precisamos ordenar, como o Álvaro falava. É isso que nós precisamos ordenar. Então vejamos qual era a consequência de alguém, qual era a consequência para alguém que cometia um pecado de blasfêmia no povo de Israel. Isso está narrado lá no livro do Levítico, capítulo 24, versículos de 10 a 16. Trata-se aqui de uma narrativa, ou seja, é um fato histórico, e é interessante que aí sim há um processo judicial, aí sim primitivo, decidido por Deus, como deve ser, diga-se de passagem, porque afinal o líder daquele povo era um homem santo, era um homem justo, Moisés, no caso, Santo Moisés. E aqui nós temos, o Álvaro explicou muito bem o Estado católico, aqui nós temos, é claro que as apalpadelas, mas nós temos aqui uma prefiguração do que seria um Estado católico. Não que na prática o procedimento será esse, mas como a sociedade deve se ordenar a Deus, e Ele é que deve governar de fato, através daqueles homens que Ele coloca à frente das sociedades. Vamos lá. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas e, discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salomite, filha de Dabre, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão, segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: faze sair do acampamento o blasfemador, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural. Se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Vejam a consequência da blasfêmia nesta sociedade, no povo de Israel. Eu faço aqui uma observação importantíssima. O objetivo desta reflexão não é que ninguém aqui saia daqui e faça justiça com as próprias mãos. Mate o Fábio Porchat, o Gregório do Viver. É importante dizer isso porque o Centro Dom Bosco tem uma certa vocação de atrair malucos, né? É brincadeira, mas assim, é até uma vocação que eu diria séria que a gente tem. A gente cuida muito bem, a gente não olha a pessoa exterior, a gente cuida de quem chega aqui, independentemente de quem seja. Mas nos dias em que vivemos, é fundamental que essa observação seja feita. Tanto para que eu não seja acusado de insinuar isso, tanto para que ninguém de fato saia daqui e faça isso. O objetivo desta reflexão é perceber que nós vivemos numa sociedade doente. Numa sociedade que não pune os crimes como eles devem ser devidos, mas é evidente que os crimes devem ser punidos pelo Estado juiz depois do devido processo legal. Que fique isso bem claro.
O objetivo não é que ninguém aqui faça justiça com as próprias mãos, mas é que nós percebamos que nós vivemos numa sociedade doente, que excluiu Deus do governo, que excluiu Deus das decisões, que excluiu Deus de tudo e quer excluir Deus dos nossos corações, mas não conseguirá. Esse é o ponto. Esse é o ponto que é fundamental que nós percebamos. E é interessante que o Álvaro citou uma passagem, e aí eu percebi, sem nós falarmos nada um para o outro, a nossa unidade. A passagem que ele citou eu coloquei aqui como um exemplo. Ele até nem falou do ponto que eu tocarei, eu não lerei a passagem, mas essa passagem do profeta Elias, que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 a 46, o Álvaro nem tocou nesse ponto, mas depois que Elias humilha os profetas de Baal, ou seja, eles clamam a Deus, né, o seu Deus falso, que não existe e que é um demônio na prática, como todo Deus falso, e Elias clama ao Deus verdadeiro e ele o atende. Elias vai lá e assassina e mata todos os profetas de Baal. Isso está na passagem, depois vocês leem, eu não vou ler porque senão vai ficar muito extenso. No versículo 40 está claramente que Elias vai lá e mata os profetas de Baal, tira-lhes a vida, chama o povo de Israel, e eram centenas de profetas, não era um ou dois. E também coloca uma passagem aqui que recomendo que vocês leiam depois. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos de 1 a 30. É aquela passagem que fala de Matatias e do zelo, né, de Matatias, que depois até inspirou aquele partido dos Zelotas, né, que existia no tempo de Nosso Senhor. Até alguns dizem que Judas Iscariotes pertencia a este partido dos Zelotas. Os Zelotas se inspiravam de maneira equivocada, é claro, no zelo de Matatias e de Finéias, que é uma outra figura que também está no livro dos Macabeus. E Matatias, o que Matatias faz nesta passagem? Macabeus, primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículos de 1 a 30, no versículo 24, qual era o contexto? Né? Um contexto bem semelhante ao que nós vivemos hoje. Era o contexto do helenismo, aquele tempo de Alexandre o Grande, né? Ou seja, dos gregos, quando os gregos dominaram boa parte do mundo e quiseram criar um sincretismo religioso. Qualquer coincidência com os tempos atuais, qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência. E eles queriam obrigar os israelitas a adorar deuses falsos, a prestar culto a falsas divindades. Matatias se opôs a isso. Mas quando um israelita fraquejou, Matatias, tomado de um zelo e de uma ira virtuosa, foi lá e matou aquele homem. E isso, para a nossa sensibilidade atual, as duas passagens, quando eu dou catequese, a passagem de Macabeus normalmente não faz parte do meu itinerário catequético, só quando a gente consegue ter um tempo para falar de maneira mais longa do Antigo Testamento, mas essa passagem de Elias, sim. Quando você lê essa passagem em sala de aula, as pessoas se escandalizam. E aí vem para cima do catequista, mas que absurdo o que o profeta Elias fez, como ele matou os profetas de Baal. Então, é claro que não necessariamente nós devemos matar essas pessoas que professam a mentira e propagam a mentira. Mas, por outro lado, nós precisamos refletir a grave consequência que há na mentira que é propagada. Pensemos que aquela sociedade era uma sociedade muito primitiva. Não é o que nós vivemos hoje, em que há prisão de segurança máxima, em que há meios de se punir alguém, há meios de se conduzir um processo judicial, mas pensemos que aquela sociedade, por outro lado, apesar de primitiva em muitos aspectos, ela tinha uma consciência muito mais fina do que nós das consequências danosas de uma heresia, por exemplo, das consequências danosas para uma sociedade da adoração de um Deus falso, por exemplo, das consequências danosas para uma sociedade de uma blasfêmia. Por isso é que eles puniam com morte. Não era pela pessoa, simplesmente pela gravidade do seu ato, sem dúvida que sim, mas também pela consequência danosa social que aquele ato tinha. E que eles não tinham a menor estrutura para impedir
que aquilo se espalhasse. E nós? Apesar de vivermos num mundo cheio de tecnologia, isso é algo que nos protege, mas também nos mata. Eu vou falar daqui a pouco do número de curtidas, porque entendam, esta blasfêmia que eu acabei de ler e que foi punida por morte, foi falada de um homem para outro homem, publicamente, mas de um homem para outro. O que dizer de uma blasfêmia que é feita com qualidade audiovisual, publicada, transmitida, talvez na maior rede de compartilhamento de vídeos, ou uma das maiores do mundo, vista por milhões e milhões de pessoas. O que dizer de uma blasfêmia dessa? Se a blasfêmia dita ao pé do ouvido é gravíssima, o que dizer da blasfêmia que é publicada no Netflix? O que eu direi dela? O que eu direi das consequências que podem vir desta blasfêmia? Nós precisamos refletir sobre isso. Antes de qualquer opinião motivada pelo ranço liberal do ambiente em que nós vivemos, nós precisamos refletir sobre isso. Em primeiríssimo lugar, Deus, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos servir, por quem nós devemos morrer, ou estarmos dispostos a morrer, e que é ofendido e que é objeto de sátiras. E, em segundo lugar, o mal que isso faz, as consequências danosas que isso faz a Deus e às pessoas. E aí nós chegamos depois, da Sagrada Escritura, e aqui eu só cito duas questões importantes. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado sob a acusação de blasfêmia. Depois dele, Santo Estevão, o protomártir, que nós acabamos de celebrar no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, foi martirizado sob a acusação de blasfêmia. E quando eu preparava essa aula, eu refleti sobre esta questão. A injustiça da morte de Nosso Senhor e de Santo Estevão é que eles não eram blasfemos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. É evidente que ele não pecará por blasfêmia. E Santo Estevão adorava Nosso Senhor Jesus Cristo, adora Nosso Senhor Jesus Cristo. Por óbvio, não era blasfemo. Mas será que é injustiça condenar alguém à morte por blasfêmia? Essa é uma questão que nós devemos fazer. A pena que foi dada a Nosso Senhor Jesus Cristo em abstrato, a pena, digamos, para usar uma linguagem do direito penal, a tipificação do crime de blasfêmia e a punição do crime de blasfêmia com morte, é algo injusto por princípio, sim ou não? Nós precisamos refletir sobre isso. É injusto? É injusto condenar alguém à morte por blasfêmia? E eu me sinto levado a dizer que não. É claro, eu não vou entrar aqui no mérito qual é a pena mais indicada para as circunstâncias ideais, se é a pena de morte, se é a prisão perpétua. Não vou entrar nesse mérito, não é o objetivo desta fala. Mas a importância, o ponto principal é que nós entendamos a gravidade do que foi feito, a gravidade do que é feito. E me parece que não é nada fora do razoável que alguém seja condenado à morte por blasfemar contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Condenado, repito, à morte pelo Estado juiz depois do devido processo legal, respeitado o contraditório, a ampla defesa e aí sim as garantias fundamentais de todo aquele que é acusado de um crime. Seria injusto condenar alguém que peca por blasfêmia à morte? E aí nós podemos pensar nos mártires também.
os mártires católicos, né? Os mártires foram condenados à morte porque se recusaram a prestar culto a deuses falsos. E por isso foram condenados à morte. Então percebam que hoje, como eu dizia, Deus foi excluído do cenário público. Deus foi excluído da legislação. Até em civilizações pagãs, nós vemos um outro cenário. Até em civilizações que adoravam deuses falsos, adoravam demônios, nós percebíamos uma consciência diferente do divino e do protagonismo que ele deve ter no meio público, do protagonismo que ele deve ter na sociedade, até em civilizações que adoravam o demônio. Vejam a que ponto nós chegamos. O neopaganismo ele consegue ser pior que o paganismo original, ele consegue perverter ainda mais, ele consegue afundar ainda mais nesta lama, do que na lama da mentira, do erro, do que o paganismo na sua origem, que estava de alguma forma à espera do Evangelho e que foi curado pelo Evangelho. E hoje nós jogamos na lata do lixo o que o Evangelho fez e ressuscitamos o paganismo com tintas muito piores. Então vejamos agora, depois de lermos a Sagrada Escritura, vejamos o que a doutrina da Santa Igreja Católica fala a respeito da blasfêmia. O que a doutrina da Santa Igreja Católica ensina a respeito da blasfêmia. O Catecismo de São Pio V, o Catecismo Romano, nas suas páginas 432 e 433, vejam como é que é a gravidade do pecado, como ele é descrito desde sempre. Esse catecismo é do século XVI. E olha que interessante o que está escrito lá no século XVI a respeito da blasfêmia e de uma das suas modalidades. Há também uma indigna e vergonhosa conspurcação das Sagradas Escrituras, quando pessoas perversas tomam suas palavras e sentenças, que merecem toda a veneração, para as torcerem em sentido profano, como seja de chocarrices, basófias, sandices, lisonjas, difamações, adivinhações, sátiras e outras infâmias. É um pecado que o Sagrado Concílio de Trento manda coibir com penas canônicas. Vejam que interessante. As sátiras já estavam previstas no Catecismo do século XVI. A ironia, o humor com o sagrado já estava previsto como blasfêmia no Catecismo de São Pio V. Continua o Catecismo Romano. Incorrem, porém, em culpa muito mais abominável os que com a sua boca impura e maligna ousam blasfemar e maldizer, não só o sacrossanto nome de Deus, que todas as criaturas devem bendizer e exaltar com os maiores louvores, mas também os nomes dos santos, que com Deus já estão participando do seu reino. Este pecado é tão atroz e inqualificável que as Sagradas Escrituras, quando falam da blasfêmia, usam às vezes o termo bênção em lugar da expressão própria, bênção entre aspas. Vejam como são palavras duras que o Catecismo de São Pio V aplica ao pecado da blasfêmia, como não podia ser diferente. No Catecismo de São Pio X, esta verdade é anunciada da mesma forma. São Pio X dirá o seguinte no seu catecismo, que é do século XX: que nos proíbe o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, proíbe-nos, primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos, fazer juramentos falsos ou desnecessários, ou proibidos desta ou daquela maneira. Que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito?
Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo o que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco reverente. Que é a blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. Vejam que São Pio X deixa muito claro este especial, né, esta blasfêmia do Porta dos Fundos, ofendeu Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, mas também Nossa Senhora e São José. Vejam que também ofender Nossa Senhora e São José é blasfêmia, porque é um pecado que atinge a Deus, porque a santidade da Virgem e a santidade de José são de Deus. É graças a Deus. Então, quando eu blasfemo contra os anjos, contra os santos e principalmente contra a Virgem Santíssima, eu ofendo a Deus diretamente. Diretamente. Vejam como está tudo aqui. E o Catecismo de São João Paulo II continua na mesma linha. Eu não lerei porque reduzirei um pouco a aula pelo adiantar da hora. Mas ele vai na mesmíssima linha dos demais outros catecismos. Tanto o Catecismo de São Pio V quanto o Catecismo de São Pio X. E antes que alguém me acuse de não citar o Novo Testamento, por mais que eu tenha falado de Nosso Senhor, de Santo Estevão, dos mártires, vocês já pararam para pensar qual é a primeira petição da oração do Pai Nosso? A primeira petição da oração do Senhor, da oração dominical, da oração que foi ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Amado, adorado, glorificado com as nossas vidas e também com a nossa morte, o nome, o santo nome de Deus, o próprio Deus. Esta é a primeira petição do Pai Nosso. Ali está claríssimo que o nome de Deus não pode ser objeto de blasfêmia, não pode ser objeto de escárnio, de sátira, deste humor desprezível como praticado pelo Porta dos Fundos. E vejam que na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, na questão 13, Santo Tomás é o tratado sobre a fé, né? Então Santo Tomás falará dos pecados contra a virtude da fé. Santo Tomás falará da blasfêmia, vejam, falará, é um pecado, é o máximo pecado em certo aspecto, Santo Tomás falará. Em regra, sempre um pecado mortal, sempre um pecado grave, mais grave que o homicídio, isso é interessantíssimo, é muito interessante isso. E Santo Tomás, como sempre, com a sua maestria, ele explica, por mais que o homicídio seja mais grave nas suas consequências, porque Deus é inatingível, a blasfêmia de seres desprezíveis como nós não atinge a Deus, por mais que o ofenda. O homicídio, a sua consequência é tirar a vida de um inocente, mas por outro lado, pela maldade, pela malícia que há na intenção, dirá Santo Tomás, pela malícia que há na intenção da vontade perversa, mais do que o efeito do ato, ou seja, a consequência do ato, a blasfêmia é um pecado mais grave do que o homicídio. Qualquer espécie de homicídio, até o aborto, que é o mais grave de todos os homicídios. A blasfêmia é um pecado mais grave. São Tomás, como eu falei, chegará a dizer, é o máximo pecado. O máximo pecado. E aí, como Álvaro, mas também com muita justiça e muita importância, eu faço também o nosso jabá, mas na Teologia Moral, neste segundo volume que já está publicado pela editora do Centro Dom Bosco, Santo Afonso Maria de Ligório falará da blasfêmia, porque aqui ele aborda os preceitos do Decálogo,
na página 257, a partir dela, ele falará da blasfêmia, que é a blasfêmia e quais as suas partes. E é interessante que em determinado momento, Santo Afonso, na Teologia Moral, quem já leu, né, mesmo que parcialmente, percebe que ele cita autores a todo momento. E ele fará uma citação que dirá, vejam que interessante, toda a blasfêmia, mesmo a jocosa, é pecado mortal. Toda a blasfêmia, mesmo a jocosa, mesmo que aquela que está revestida de piada, de humor, entre aspas, é pecado grave. Interessantíssimo aqui, para aqueles que dizem que nós não devemos nos insurgir contra esta blasfêmia do Porta dos Fundos, porque daremos mais audiência a eles. Vejam que Santo Afonso diz neste capítulo: quem ouve uma pessoa proferindo blasfêmia herética está obrigado a denunciá-la. Olha que interessante. É claro que esta é uma opinião de alguns autores, ele desenvolverá a questão depois, porque há uma questão até de um prazo. Alguns diziam que eram 6 dias de prazo para denunciar, outros 6 meses. É interessante. Hoje há alguns que dizem que nós devemos nos calar diante da blasfêmia, que é claramente herética, como a blasfêmia do Porta dos Fundos. Então percebam, o dever de torná-la, de denunciá-la publicamente daqueles que tomam conhecimento da blasfêmia. Vejam que interessante. E aí depois de lermos a Sagrada Escritura, depois de lermos a doutrina da Santa Igreja, a Suma Teológica, a Teologia de Moral de Santo Afonso, nós tristemente chegamos ao Código Penal Brasileiro. Ao Código Penal Brasileiro que, vejam, onde nós podemos enquadrar a blasfêmia no nosso maravilhoso Código Penal, né, próprio de um Estado liberal como aquele no qual nós vivemos hoje, é o artigo 208 do Código Penal. Vejam a diferença de todas estas legislações que eu li, desde aquela legislação lá do Antigo Testamento do povo de Israel para esta aqui. Vejam o que o Álvaro falou, vejam isto materializado agora nas nossas legislações, como Deus foi excluído. Primeiro, dos crimes contra o sentimento religioso. Não é contra Deus, é contra o homem. É contra o sentimento religioso do homem. E aqui eu faço um parênteses, triste, né? Mas verdadeiro. Se nós lermos a nota que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu diante do vídeo do Porta dos Fundos, a mesma fará muita menção a este sentimento religioso, mais do que a ofensa a Deus. Foi uma das críticas pertinentes que eu mais li a respeito daquela nota. Vejam que a nota já está ali eivada dessa mentalidade liberal equivocada, que exclui Deus da vida pública, que exclui Deus da sociedade. Então, dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Uma pena ridícula, e o crime não é contra Deus, é contra o homem. Escarnecer de alguém que professe determinada crença, não é a fé católica, não é a verdadeira religião. É qualquer crença reconhecida pelo Estado, penso eu, como tal. Vejam a que ponto chegamos. O nosso advogado foi obrigado a enquadrar o que o Porta dos Fundos fez no artigo 208 do Código Penal. E aí eu observo que a pena máxima do Brasil, vocês devem saber, né, é de 30 anos, pouquíssimo, diga-se de passagem, e ela está presente em crimes
pontuais, como, por exemplo, sequestro seguido de morte, ou seja, um sequestro que resulta na morte daquele que é sequestrado, é uma das possibilidades de que se chegue a 30 anos de pena. Mas, é claro, é a pena máxima. O homicídio, por exemplo, 6 a 20 anos. O aborto, por exemplo, que eu falei agora, que é o mais grave dos homicídios, por parte da mãe, detenção de 1 a 3 anos. Se for um médico que faça sem o consentimento da mãe, reclusão de 3 a 10 anos. Enquanto a ofensa a Deus de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam a que ponto nós chegamos. Por isso é que eu fiz questão aqui de me debruçar sobre esta questão da blasfêmia, de me aprofundar nisto, porque me parece um caminho importante para que nós tenhamos o conhecimento desta verdade, a gravidade do mal que foi feito e como nós não podemos aceitar isso. Como nós devemos não somente repudiar o que foi feito, mas lutar contra o que foi feito com unhas e dentes. Claro, através de meios moralmente legítimos e dentro das circunstâncias nas quais nós vivemos. Mas nós devemos lutar. Nós devemos dar as nossas vidas em todos os sentidos desta expressão, para que não somente esse ato seja exemplarmente punido, mas que ele nunca mais volte a acontecer. Nunca mais volte a acontecer. E aí eu entro agora no Porta dos Fundos, no canal do Porta dos Fundos. Tem um especial de Natal aqui, 10 milhões de visualizações, 211 mil curtidas. 103 mil rejeições, né? Mas pessoas que assistiram. 211 mil curtidas. 10 milhões de visualizações. Como eu falei, uma playlist própria para os especiais de Natal. E o canal simplesmente tem 16 milhões e 200 mil inscritos neste lixo. Então, é evidente. Isso não pode existir. Como, repito o que eu falei. Por Deus. Em primeiro, segundo, terceiro, até o último lugar, por Deus. Por amor a Deus. Mas também por amor às almas. Por amor às pessoas que são chamadas a crer no Deus verdadeiro. A viver para o Deus verdadeiro. E são chamadas a viver eternamente com Ele no céu. E quando expostas a esse conteúdo, correm o risco imenso de se perderem eternamente no inferno. Eu recomendo até que vocês leiam um texto muito bom que foi publicado no site do Padre Paulo Ricardo sobre esta questão recentemente. Fala muito dessa questão do liberalismo da Revolução Francesa. Nós precisamos nos curar deste mal do liberalismo. Nós precisamos defender a fé de fato, a plenos pulmões. Lutemos contra esse mal. Eu coloquei até aqui uma menção, mais uma vez em unidade com o Álvaro. São Luís, rei da França, Luís IX. Eu encontrei um material na internet, não vi se era a favor ou contra, mas o fato era um material português que dizia que São Luís tinha uma legislação duríssima contra a blasfêmia, que lá previa uma série de sanções, só para deixar bem claro. É evidente que uma pessoa que blasfema não necessariamente será condenada à morte de primeira, ela será convidada ao arrependimento, a ela será dada a oportunidade de se retratar publicamente. Havia uma série de penas a depender da gravidade, só que aqui nós estamos diante de uma blasfêmia muito grave. Não é uma blasfêmia ao pé do ouvido. Não é uma pessoa que chuta o meio-fio e ofende a Deus diante daquela ira. Santo Tomás até chega a dizer que muitas vezes quando uma pessoa profere uma blasfêmia no meio de uma paixão desordenada, às vezes pode nem ser pecado de blasfêmia.
São até as hipóteses que Santo Tomás elenca como possibilidades de pecados veniais. Nós não estamos diante de uma pessoa que chutou meio fio e ofendeu os céus. Nós estamos diante de seres humanos que ofendem Nosso Senhor reiteradamente há muitos anos, com produções caríssimas, e que ganham muito dinheiro com isso, e que estão a levar inúmeras almas ao inferno por causa disso. Até quando nós aceitaremos? E aí os repórteres maliciosos vêm e nos perguntam: mas vocês não entraram com a ação no especial de Natal do ano passado, que retratava Nosso Senhor como um ébrio, né? Como um bêbado. Vocês entraram agora porque ele foi retratado como um homossexual. Vocês são homofóbicos. Que Deus me perdoe por não ter entrado com a ação no ano passado. Eu devia ter entrado. O Centro Dom Bosco devia ter entrado. Devia ter feito algo. Passou batido por culpa nossa. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que todos os anos, que isso nunca mais volte a acontecer. É isso que nós desejamos. Que isso nunca mais volte a acontecer. Mas se acontecer, é esse o apelo que eu faço. Que nós nos unamos, mais uma vez e sempre, para defender a fé. Não somente defender a fé, promover a fé. Combater os inimigos da fé. Combater os erros. Combater as blasfêmias. Defender Nosso Senhor Jesus Cristo. Defender a Santa Igreja, a Santíssima Virgem, os santos. Defender o Deus unitrino. É isso que nós devemos fazer e continuar a fazer, porque essa batalha ainda não acabou. Nós tivemos um revés no Supremo Tribunal Federal e aí vem aquele desânimo brasileiro, né, que parece o torcedor do Botafogo, que sou eu, né, pessimista por natureza. Chegamos no máximo da Suprema Corte, no máximo, e agora está claro que a gente vai perder. Não. Bolsonaro está aí, por mais que seja um mal menor, é um mal muito melhor do que o que tínhamos antes, das pessoas que indicaram todos os ministros que estão lá. 2 já vão se aposentar esse ano, com a graça de Deus. É sempre possível que um ministro do Supremo Tribunal Federal se converta, né? Que alguém pregue para eles, Nós temos todo um caminho até lá, um processo longo, talvez, mas independentemente do processo, quantas pessoas foram atingidas por este processo? Quantas pessoas foram inflamadas de zelo pela verdade e por defender a verdade graças a esse processo? Não é o resultado judicial o mais importante. O mais importante são as pessoas que se convertem, são as almas. São os bens espirituais que nós não vemos, até vemos, mas não vemos todos. Então, lutemos, por favor, lutemos, combatamos as blasfêmias e que isso nunca mais volte a acontecer. E se acontecer, nós estaremos lá para defender o Deus unitrino, defender Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, os santos, os anjos, a Santa Igreja Católica. E viva Cristo Rei! Viva!